Fala aí galera, trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez é meu deck profile. Eu ia trazer ele um pouco depois, mas aí eu acabei reparando que eu tive. Não reparando, né? Eu acabei tendo uma outra ideia pra fazer no vídeo do Meta Report. E aí eu parei e falei assim: caraca, só vai fazer sentido se eu já postar o profile pra não ter que, tipo, caraca, postar lá e aí depois ter que fazer esse profile de novo. Aí então é melhor fazer primeiro o profile e depois fazer a parada. Então, antes de tudo, por favor, deixa o like, compartilha. Eu sei que é só mais um profile genérico de Shining Greymon, a maioria das pessoas já viu, falando sobre deck, essas coisas e tal, né? Provavelmente não vai ter nenhuma surpresa, nossa, que bizarro, é diferente e tal, não sei o que. Mas é o meu take do deck, de como eu tenho jogado, pelo menos nesses dois últimos semanais, que eu fiquei em primeiro no semanal da Bolsa e em segundo no semanal do Beco Horizontal. São duas lojas que tem aqui para Tijuca. E aí, levantando o ponto, semanal da Bolsa, sexta às 7 horas, sábado às 10 horas, ainda está para confirmarmos direitinho como é que vai acontecer esses semanais aos sábados. Estamos só tentando nos adequar com relação ao horário, espaço e tudo certinho para poder lançar no grupo, então não perca o grupo. A gente tem sempre postado alguns anúncios, lembretes, tanto sobre eventos da loja em específico, como também de eventos gerais, como o próprio regional que será agora à venda no domingo que vem pelo site da CCG. É, então, acho que é isso. Vamos pro deck profile. Cara, Shine, né? Assim, Shine é um deck que eu já joguei há muito tempo atrás, na época do Beta 12, dividir o deck, né, e tal, com outra pessoa. Eu acabava jogando mais com o deck depois que a gente conseguiu as cartas e tudo mais. Mas, assim, quando revelou as cartas novas, eu sabia que eu ia ter que jogar com esse deck. Porque, assim, gosto muito do Shine especificamente. Eu não gosto do estilo de jogo do Shine, que é esse estilo meio que só ir pra porrada. Às vezes você não tem muito como resolver os bichos de outra forma, porque é um deck que, como ele precisa de muitas peças para jogar, você acaba tendo um espaço muito limitado de cartas para você poder aprimorar aqui, né? Poder, tipo, às vezes não tem como usar uma option. Até esse formato também não tem muito como usar option de removal, já que ou tá muito rápido ou os Digimon são muito ignorantes, seja de DP e tudo mais. Porque eu já cheguei até a pensar em aproveitar a última banlist e tentar colocar aqui a Sunrise Buster. Mas para isso eu teria que provavelmente rodar ou mais Tamers ou então abrir espaço de alguma carta, e aí isso ia ferir a consistência de um deck que, na minha opinião, já não é tão consistente assim para arrumar as cartas. E aí eu acho que isso meio que se explica do porquê que eu tento usar quatro desse aqui, né? A herança dele de draw é muito importante para você poder começar a fazer jogadinhas e tentar chegar no seu shine e no ruim mode. Eu tenho tentado, pelo menos, ir para essa opção de se eu fizer menos 5 na board e depois fazer mais menos 5 depois na volta, eu consigo meio que controlar o jogo no geral. Porque força o oponente às vezes perder um turno fazendo Digimon na breeding, e aí ele já perde meio que alguns efeitos especiais, tem que evoluir, e aí se você fica passando ele a 1 de memória, o que assim parece esquisito no deck do Shine, mas é possível, é, geralmente fica tudo bem, né? Geralmente não chega a ser tão fácil de resolver as suas coisas. Mas, por exemplo, dessa lista aqui, a coisa que eu menos gosto provavelmente é esse Gel Grey. Cara, no papel é muito interessante você combinar ele com o Gel Grey da BT21, porque você faz vantagem num Tamer. Aí por 2 de memória você já tem esse nível 4 e esse aqui vai pro nível 5, e aí às vezes você pode ir para esse nível 5, já sobe um dos Tamers, bate, evolui, e aí você tipo de repente por 2 de memória já tá no nível 6 sem passar o turno. E aí é o tipo de coisa muito interessante. Mas normalmente não acontece isso. Seja pela quantidade de temas que eu estou usando, e assim, a princípio parece ser uma quantidade até maior do que algumas listas que eu vejo. A maioria das listas não usa esse Marcos. Eu particularmente gosto muito desse Marcos.
não só pela opção dele dar piercing, mais DP e tirar DP do oponente, como a opção dele de on play fazer um marco suspender. Porque já teve situação que eu precisava tirar um pouco mais de DP de algum Digimon e aí jogando esse Marcos meio que já resolvia sem eu ter que atacar, por exemplo, né? Porque eu pude chegar no Shine, aí pelo efeito do Shine eu jogava os Tamers, jogava ele, aí o efeito do Shine dava, sei lá, vamos dizer, deu -12. E aí eu tenho que chegar a -15, por exemplo. Mas pra chegar a -15, eu posso só fazer ele, ou então qualquer coisa, se eu quiser, eu posso fazer um play dele, virar o setter e aí dava -3, ganhando memória. E, pô, eu já resolvi o bicho, ou então, por exemplo, era um Digimon que tava imune, como por exemplo o Vortex. Porque nesse deck a única forma que você tem de resolver o Vortex é pelo efeito desse Shiny Greymon. Porque assim, ele deixa o -DP dele até o final do turno do seu oponente. Então, começa o turno, tá checando o DP, ele deixa de ser imune, vai deletado. Cara, eu não sei bem o que falar sobre esse Shine. Eu acho que entre todos os Shines que eles já fizeram, e na minha opinião isso inclui até mesmo o Dual Card, esse Shine é provavelmente o melhor que nós temos. Melhor até que esse do BT12 aqui. Eu não gosto desse BT12, eu acho interessante a ideia que ele dá de checar mais segurança. Quando você faz o combo normal, você consegue chegar 3 seguranças de uma forma, tipo, muito rápido, né? E aí tudo bem, realmente, quando você vai pra build de OTK, que normalmente usa menos do mode e mais do BM, é muito interessante. Mas eu gosto mais de tentar ir pra uma opção de tipo, eu forço esse turno e aí eu impeço o oponente de progredir no jogo, no turno dele por causa do ruim mode. E aí depois na volta eu faço algum jeito de ganhar o jogo, né? Porque assim, você pode ter sempre o hard play desse Shine Greymon, aí sobe um Marcos, bate com um Alliance, evolui pra qualquer um Shine, checa as duas seguranças que às vezes faltam, ou às vezes checa três, não sei, tanto faz. E finaliza pelo End of Turn desse Marcos e Agumon, né? Que, cara, também, assim, é uma tremenda carta, de verdade. Assim, caraca, que absurdo. O fato dele existir também melhora muito esse Gel Grey, esse Rise Greymon, desculpa, porque você pode fazer esse gel, aí você joga um Tamer, aí você evolui para esse Rise, aí no final do turno esse Tamer triga, sobe, bate virando esse Shine, aí você pode checar duas seguranças, por exemplo, e aí é nessa situação que eu gosto da opção desse Tamer, né? Porque eu posso virar o Shine, aí fazer o. Aí antes de eu fazer o Endvolve dele, eu posso trigar o Alliance pra fazer isso aqui, tanto faz. E dando menos DP. Aí eu desço, faço o Tamer, dou menos DP, deleto alguma coisa. Aí eu faço o one play desse Tamer. Posso virar aqui ou virar um outro desse que eu joguei por um dos dois, por exemplo, e aí acaba virando o Ruimode no meio da parada. E aí você vai checar duas seguranças com o Ruimode dando menos 5000 DP, tipo, completamente do nada, simplesmente indo pra linha antiga de Gel e Ryze, entendeu? Cara, tipo, de repente você tem três Tamer no campo. Pô, eu acho que é o tipo de opção muito boa pra se jogar. E é meio que por isso que eu tenho usado mais training do que Digital Gate Open. Eu vejo que no geral a variedade de Digital Gate, a maioria das listas elas alternam entre uma quantidade ou maior de training ou maior de Digital Gate. Às vezes são duas trainings, por exemplo, e aí são três Digital Gate Open. E aí também são as listas que usam Gel Grey não, Rise Grey amarelo, full amarelo, que o Attacking ele pode virar Tamer, tem Pierce, essas coisas. Não acho ruim, eu acho interessante a premissa da lista, mas eu acho que não é o tipo de jogo que eu gosto de jogar, de progredir na board, né?
Apesar de que às vezes eu sinto falta da terceira de Stargate Open. Então, assim, às vezes pode ser que eu reduza alguma coisa pra aumentar a terceira dela. Talvez o próprio gel, mas aí fica estranho que eu reduza a consistência do level 4. É, assim, eu falo isso, mas, cara, quem me conhece da época do Shiner sabe que eu usava hate de uns bichos completamente aleatórios. E assim, a pessoa com que eu dividi a lista é um ex-namorado meu. E a gente já teve, assim, a gente não tem o hábito de brigar, a gente não tinha o hábito de brigar no caso, né? A gente não discutia assim geralmente e tal, mas com o hate do Shine a gente tinha uma situação que era muito bizarra, porque ele não aceitava de jeito maneira o fato de eu usar às vezes umas quantidades meio baixas dos Digimons, assim, né? Por exemplo, os Geograze e tal. E acabava funcionando um pouco mais consistente do que o que ele usava. Mas era porque, no geral, eu usava umas cartas mais de consistência, né? Porque ele gostava mais da build amarela, que era a do Ruin Turbo. E eu preferia a build vermelha, que você tinha a opção do Agumon X, por exemplo. E aí, pô, você comprava uma carta a mais pelo Agumon. Você começava a buscar mais cartas pelo efeito do Envolve dele. Já testei também aquela lista bizarra. Acho que tem até um vídeo aqui no canal do Shine usando o Greymon vermelho indo pro Greymon X. E, tipo, cara, sei lá. Foi uma lista que eu vi alguém usar e falei assim, cara, quero muito testar essa lista só porque ela parece ser muito engraçada. De qualquer forma, vamos voltar aqui à lista. Eu acho que o ratio é bem padrão. Esse BM certamente vai sair pelo BM da BT25, né? Esse Shine aqui sai pelo Shine Dual Card também, na minha opinião. Eu acho que o único Shine que você realmente quer muito, muito ter é esse Shine aqui. O fato de você dar menos DP, você tem um Blocker, você tem Alliance, você pode deletar um Digimon e um Delete Alternate também. Você sai a marca da sua segurança, você está deletando alguma coisa. Então, assim, parece que não acontece, mas acontece, eu sei porque. E assim, só lembrando, é opcional, tá? Esse efeito é opcional de você deletar, então não precisa fazer. Então, pense bem às vezes, porque, por exemplo, teve situação que eu tava jogando contra o Imperial, e aí ele bateu na minha segurança, eu tendo o Shine no campo, ele chegou, e o meu teammate tinha morrido na segurança, então ele foi pro topo da segurança pelo efeito do Ryze. Aí foi, aí eu, tipo, ele bateu, checou o timer, aí jogou o timer, e aí eu não deletei, porque obviamente se eu deleto, ele faz partition, e aí de repente pode fazer mais um ataque, ganhando memória e tudo mais, então assim, tem situações que você tem que considerar que não vale a pena você deletar. É óbvio, na maioria das vezes vai valer a pena. Mas assim, pense bem sobre isso. É... Fora isso, a one-off de training eu acho que já está se tornando uma trend natural das pessoas. Ela ignora a cor, se você não tem uma igual. Então, assim, não tem motivo para você não usar pelo menos on-off. Ela ajuda muito na ideia de se ela for checada na segurança, ela busca e entra no campo. E, e simplesmente está tudo bem. Se você usar 3 da normal e uma dela, você ainda continua mantendo a opção de você usar 4 da normal e mais uma dela também, que para aumentar mais a consistência. Mas eu acho que no deck do Shine em específico você não precisa aumentar esses ratios. Eu gosto de usar também uma da Scramble só pela opção de pô, meu oponente vai, limpou meu campo, aí eu posso, pô, faço o efeito da Scramble, jogo o Agumon de memória, jogo o Agumon que sobe tem. Eu não gosto desse Agumon também, tá? Assim, acho que ele é muito específico às vezes pra finalizar jogo. A herança dele, no geral, não faz tanta diferença assim, porque os seus Digimons grandes meio que já resolvem esses bichos pequenos que tem no campo ali assim. Talvez valha a pena você usar mais dele se você for jogar num torneio que você sabe que tem muito deck de TS. Como não é muito o caso dos semanais aqui na minha local, eu acabo priorizando usar mais os Agumons que me dão consistência, né? Seja pelo efeito on play, seja pela herança de Dadral. Ou então até pela memória. Assim, essa memória parece ser relevante, mas cara, tem uns momentos pô, esse 1 de memória faz muita coisa. Até pelo uso da Scramble também, né? Então assim,
É bem legal às vezes ter essa opção. E eu não sei bem o que falar sobre o Shine, gente, assim, de verdade. Eu acho que a única coisa que você tem que tomar cuidado quando tá jogando contra o jogador de Shine é. Se ele triga esse efeito de comprar carta, ele tem que evoluir. Ele não pode, tipo, efeito de comprar carta, efeito de herança de comprar uma carta, efeito de herança de comprar carta, efeito de herança de menos DP, aí eu evoluo. Não pode fazer isso. Porque, assim, esse efeito é draw card e depois evolui. Pode acontecer da sua local, da pessoa fazer não sei o que, e aí, obviamente, por exemplo, você vai jogar o regional, se você for jogar com uma pessoa que tá jogando de Shine e ela virar e falar assim, ah, efeito do Marcos, compra a carta, aí vai não evoluir. Cara, se ele entregar algum outro efeito, você pode simplesmente virar e falar assim, olha só, passou o time de evolução, você escolheu não evoluir. É um direito seu, obviamente. Até porque se ele comprou outra carta depois disso, já tem uma variação completamente mais absurda, porque você não sabe quais eram as cartas da mão dele. Então, obviamente, você não sabe se ele comprou o Shine numa outra parada. É óbvio que você poderia deixar ele comprar pela herança do outro Digimon, então isso aqui. Você pode, por exemplo, em um local, cara, eu não tenho problema nenhum de às vezes virar e falar assim, não, pô, compra primeiro da herança e depois você faz efeito, porque senão você não pode evoluir e tudo mais. Então assim, em local não faz o menor problema. Agora em regional, cara, acho que você tem que fazer meio que essa pressão para esses efeitos assim, porque assim, é meio que jogar pro que o jogo indica você fazer, né? Se ele não evoluiu, cara, infelizmente a gente não pode muito voltar atrás. Mas aí a outra jogada que assim, já é meio que uma jogada bobeirinha do Shine, né? Que as pessoas acham que não é possível, mas assim, normalmente são as pessoas que ou não jogaram com um deck na época antes dele, ou então às vezes só não tem muito hábito dessa questão, um pouco de mais de noção na questão do End of Turn, como é que funciona essas coisas, né? Quando você faz o BM pela condição da black box dele, você retorna um Marcos pra mão e aí evolui pra ele de graça. Aí o devolve dele joga um Tamer, não joga um Tamer, né? Ele joga um Tamer e aí depois ele torna um Digimon. É completamente diferente, porque tem algumas Floodgates que impedem você de jogar Digimon, não é o caso para isso aqui. Você vai poder jogar o Tamer e depois tornar ele um Digimon. E aí o que você pode fazer nessa jogada do deck você procede pra ele, termina o turno, aí você triga o efeito do seu Marcos e Agumon pra virar um Digimon. E aí pode ser ele, pode ser esse Marco disso aqui, tanto faz. É, faz atacar, e aí antes de você fazer o efeito de virar pra comprar carta e evoluir, você pode trigar a condição de End of Turn desse Digimon sair do topo da stack para voltar a ser o Shine. E aí você faz o efeito do End of do quando suspende de comprar carta e evoluir pro Shine pro Ruin Mode. Gente, desculpa, eu tô muito biruleibe das ideias hoje, tá complicado. Ainda mais que tá de noite, também já tô meio com sono já. Mas você tem a opção de você poder fazer isso, por exemplo. E aí, assim, não é uma jogada muito absurda, mas eu acho que é uma opção de controle de board bem interessante, já que você, pô, tá resolvendo muita coisa nessa tipo situação, né? Você já checou muita segurança, porque você fez o turno aqui antes, você fez o BM, você voltou a carta, voltou, bateu, aí já tirou mais duas seguranças por causa disso, que tem o efeito dele de trachar a segurança quando o Temer suspende. E aí depois você ainda tá batendo no final do turno pra virar o remote. Então assim, geralmente ou você termina o jogo nessa tipo de situação, ou então você fez o remote e deixou o oponente com zero seguranças. Mas, cara, eu acho que é mais ou menos isso de jogada um pouco diferente do Shine. Não sei. Assim, acho que é mais isso. A outra jogada talvez fosse você fazer o Shine Greymon, aí não fazer o Alliance só pra você bater com um Tamer, checando a segurança pra você já reduzir uma segurança do oponente. Aí às vezes normalmente esse Tamer morre e vai para o topo da segurança pra você ter um recover a mais, que às vezes ajuda você a não perder na volta. E aí no End of Turn, quando você triga o efeito desse Marcos, você pode tornar ele um Digimon. E aí, em vez de você declarar ataque com ele, porque você não precisa declarar ataque
com o Marcos, que virou Digimon, e você pode escolher qualquer Digimon no campo para bater. Então assim que você virou um Digimon, você pode escolher fazer o ataque com o Shine, você vira esse Tamer para fazer o Alliance do próprio Shine, triga o efeito dele de quando suspende, compra a carta, pode evoluir para o Shine Burst Mode, e aí nessa situação você simplesmente pode fazer com que você cheque duas seguranças e dê menos 10.000 DP. Pode acontecer. Você também pode, de uma forma muito esquisita, né? Mas se você quiser, pode acontecer. Você pode virar o BM, fazer o End Evolve dele, jogar um Tamer da sua mão, e aí você tem essas duas opções de Tamers que tem on play que podem suspender. Eles se suspendem, traz a segurança e aí finaliza o jogo pelo efeito do BM. Também é uma outra opção. Geralmente não acontece, principalmente na minha lista que eu estou usando um só, mas na lista que usa mais de BM é muito mais provável de acontecer, né? Então, gente, eu acho que é isso. Se vocês tiverem qualquer feedback, quiserem dar a sua opinião com relação à lista do Shine, eu ainda não sei se esse é o deck que eu pretendo levar para o regional. Ainda está muito longe, né? Eu tenho algumas ideias de deck, eu quero testar o Puppet certinho, como que eu vou usar. Que eu consegui um Puppet recentemente, e é um deck que talvez eu acabe investindo um pouco mais, já que, segundo a CCG, nós vamos ter a X12 disponível e tem uma Kaguya para ser lançada na coleção. Provavelmente ela não vai ser um suporte direto pro deck de Sandrumon, mas se acontecer dela ser boa pro deck, talvez seja uma audição. Sobretudo, tamo aí, né? Outro deck que eu, sei lá, tenho gostado muito de ver listas no geral é o deck do Beat Break. Eu acho que ele tem os top ends bem interessante, tem uma variedade legal de efeitos assim, né? Resolve Digimon dando bottom deck, essas coisas e tudo mais, mas ainda não parece ser o tipo de deck que eu gostaria de usar no geral. E o outro deck é a Junimon, porque você simplesmente pode fazer jogada do TK, trachando segurança, e trachar segurança é uma das mecânicas mais fortes que a gente tem no jogo, né? A maioria das cartas não são trigadas, a não ser que elas tenham alguma condição, tipo a Revelation of Light, e aí a Revelation of Light simplesmente acaba com o deck da Junimon. Mas além da Revelation of Light, também tem outras cartas como o Remote, que atrapalham muito esse deck. Então assim, é uma opção que eu quero testar, mas ao mesmo tempo também tem muitas cartas aí que atrapalham o deck. E aí eu não sei exatamente como eu pretendo resolver essa minha situação aí, né? Vamos ver, tem muito tempo, tem muito teste pra fazer. Eu posso simplesmente fortalecer o Shine colocando os dois Dual Card, né? O Shine Greymon e o Shine BM. Ou então eu posso ir para o Puppet, que já é um deck relativamente forte. Ele é bem estruturado, ele tem uma variedade bem legal de jogadas também, que eu gosto muito dessa opção de variação de jogadas. E deck da Junimon, que é literalmente um OTK muito esquisito. Que assim, não necessariamente você vai saber fazer, você vai conseguir fazer sempre, mas o fato de você ter pelo menos dois patamons que o arpam são bem interessantes, né? E você consegue usar umas cartas meio diferentinha. Desculpa. Porque você pode usar o TK Code antigo e aí joga um patamon de graça. E aí quando você faz DNA, você dá mais de Digivolve porque o novo Shakomon dá Digivolve. Então assim, não sei. Temos muito caminho aí pela frente. E ainda muita coisa vai acontecer, né? A BT25 ainda não terminou de ser revelada. A gente tem que ver qual vai ser o impacto do Três Mosqueteiros, que tá sendo um deck bem cogitado também pelas opções de cartas, né? As options fazem muita coisa, né? Então, sei lá. E acho que é isso, gente. Se vocês quiserem falar sobre a lista de Shine de vocês também, quiser dar alguma crítica aí com relação à decklist, algum feedback também, como vocês têm testado o deck, o que vocês a forma com que vocês acham que deveria ser jogado, porque assim, obviamente, o Shine você pode jogar pra destruir o seu oponente ou você pode jogar pra matar ele aos poucos. Eu gosto de matar aos poucos porque eu acho que me dá um pouco mais de segurança. Mas fora isso, é isso, tamo junto. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Até depois. Valeu, é nóis.